Quando a Bíblia diz assim: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado, ela não está referindo que uma pessoa é limpa e liberta pela oração, mas pela palavra. A palavra liberta, é a palavra que abre os nossos olhos, é a palavra que tira a escama dos nossos olhos. Ou seja, a oração de fato é um caminho que nos leva a Deus em santificação. Mas para que você de fato e de verdade possa se tornar limpo, é só pela palavra. Eu volto a frisar aqui algo que eu falei algum tempo atrás. Pode entrar um pai de santo aqui, e ele chegar diante do altar, e ele fala: pastor, faça uma oração de libertação na minha vida. Seja sincero pelo que a palavra fala. Se eu orar na cabeça dele, para ele ser liberto, ele vai ser liberto? Hein, gente? Por quê? Porque o que liberta é a palavra. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Tudo é voltado para a palavra. O que eu vou passar hoje aqui é um sermão que nós pregamos há 2 quinta-feiras atrás. Como a igreja estava bem vazia, praticamente 1 ou 2 membros tinha naquele dia. A gente vai passar hoje de novo, porque eu precisava que toda a igreja acatasse esse sermão como praticamente um elo seu com Deus. Que esse sermão que for pregado hoje seja um sermão que você vai cauterizar na sua mente com ponteira de diamante. Não deixa, como diz a palavra, a parábola da semeadura, não deixa a ave do céu vir arrematar essa semente. Não deixa essa semente que vai ser passada hoje cair no meio de pedras. Ela pode até criar por um momento aquele fruto bonito, mas ela vai secar, porque não tem aonde escapar a sua raiz. Deixa que essa semente que nós vamos pregar hoje nasça numa terra boa, para que ela possa produzir frutos. E eu sei, de fato, de verdade, que muitas pessoas não vão gostar do que vai ser pregado hoje, porque a palavra de Deus, ela nos constrange. A Bíblia mesmo fala isso. E como eu sempre falo, a palavra se chama espada. Ela vai machucar você, porque ela vai tocar onde você não quer mudar. Ela vai praticamente esmiuçar aquilo que você não quer mudar. Porque Paulo, muitas das vezes, falava: o bem que eu quero fazer eu não faço, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, esse sim eu cometo, já está diante dos meus olhos. Martinho Lutero falou certa vez uma coisa interessante: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e o que você vê de mal sou eu mesmo. Ou seja, a Bíblia fala em Gênesis que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque a maldade do seu coração é constante, é todo dia. Você pode ver que o homem, ele não tem nada de bom para oferecer. Romanos mesmo fala isso, que não há quem faça o bem. A Bíblia mesmo fala que não há um justo sequer. Debaixo dos céus não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, carecem e necessitam da misericórdia de Deus todos. Gregos, gentios, eu, você, todo mundo que está aqui, nós necessitamos da misericórdia dele. E como a mesma palavra fala, a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Amém? Por isso que você tem que orar como Paulo ora. Falar como Paulo falou: miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se não fosse Cristo no caminho do Monte Gólgota, aonde estava sendo praticamente o sacrifício perfeito, o sacrifício eficaz, de como diz Hebreus capítulo 3, um sacrifício que não era todos os anos. A Bíblia diz que basta Cristo morrer uma única vez, ou bastou ele morrer uma única vez pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Ou seja, a crucificação de Cristo foi o suficiente para nos libertar de toda maledicência, de todo dolo, de todo pecado, daquilo que nos aflige, da nossa própria alma, do nosso coração. A Bíblia fala: guardai-vos o coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. A Bíblia fala que maior que todas as coisas, enganoso é o coração. Você pode ver que tudo procede de dentro da gente. Todo mal, tudo aquilo que nós praticamos, que fere o coração de Deus, parte da gente. Por isso que a Bíblia mesmo fala que se não fosse por Cristo, nenhuma carne se salvaria. Nós não somos justificados pela lei, mediante a lei, porque nenhuma carne será justificada mediante as obras da lei. A Bíblia diz que vós sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que homem nenhum se glorie por elas.
A palavra fala isso, meu Deus. Para você ver que tudo o que nós temos que oferecer a Deus é nada. Nós não temos nada de bom para oferecer para Ele. Por isso que é uma introdução pelo sermão que nós vamos pregar hoje. E por favor, antes de crucificar o pastor, faça como eu sempre falo, seja nobre, vê se o que o pastor está pregando está certo ou errado. Ah, peraí, o que o pastor está pregando, eu acho que está errado. Eu digo para você, vai para a Bíblia, vê se realmente o que eu estou pregando está certo ou errado. Amém? Amém. Colossenses capítulo 3 diz assim, olha só, todos acharam, gente? Todos acharam, pessoal? Colossenses 3, o meu cabeçalho diz assim, a união com Cristo glorificado. Isso, Cristo já tinha sido crucificado, já ressuscitou, já partiu da sua ascensão, já passou os 40 dias que ele ficou com os discípulos e com aqueles 120, depois com os 3.000. Então a união com Cristo glorificado, isso é depois que Cristo recebe a sua ascensão nos céus. Olha só, presta muita atenção, por favor, que o que eu vou falar aqui é de suma importância para a nossa vida piedosa diante de Deus. Portanto, olha o que Paulo fala para os Colossos, é uma carta que Paulo entrega aos Colossos. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Porque, olha a parte principal, é isso aqui que eu quero pregar hoje. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Grave na sua mente, nesse momento, se você tem o seu caderninho, coloca Colossenses capítulo 3, palavra-chave, porque morrestes. Eu quero fazer uma introdução dessa carta aos Colossos, antes de entrar nessa parte. Paulo não foi o fundador da igreja de Colossos. Paulo nunca viu os colossenses pessoalmente. Se você estudar a história, não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos. Quem fundou a igreja de Colossos foi um condiscípulo de Paulo chamado Epáfras. Epáfras, certa vez, ele visitou Paulo lá em Éfeso, quando Paulo ele pregava a palavra para os gregos, para os judeus, e estava no meio desse povo Epáfras. E Epáfras começou a arrematar tudo que Paulo estava pregando, para edificar uma igreja em Colossos. Epáfras, ele é natural de Colossos, dos colossenses. A igreja de Colossos, ela é estabilizada por Epáfras. A igreja de Colossos começa a ser edificada por Epáfras. A igreja de Colossos começa a ter vida quando Epáfras começa a pregar a palavra aos colossenses. E depois de um determinado momento, depois de um determinado tempo, a igreja se estabiliza. A igreja é fiel à palavra. A igreja é fiel a Cristo. Estou falando da igreja de Colossos. Essa igreja de Colossos, a carta de Colossenses foi escrita por Paulo, a comunidade de Colossos, que ficava localizada às margens da Ásia Menor, perto do rio Lico. Hoje, atualmente, a Turquia. Onde você vê no mapa a Turquia, era ali que ficava localizada a igreja de Colossos, ou a cidade de Colossos, Colossenses. E quando Paulo ele escreve essa carta, ele escreve praticamente com muita dor no coração. Por quê? Porque quando Epáfras ele estabelece um conceito da igreja com Cristo e começa a pregar o evangelho da nova aliança, o evangelho de Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, como pregamos domingo passado, a igreja começa a criar saúde espiritual, a igreja começa a ser piedosa. Porque quando Paulo ele escreve, tem uma parte muito interessante, nós pregamos aqui esses dias, que Paulo fala assim, bem sei eu, que vocês não são só cristãos na minha presença, mas também na minha ausência. O povo de Colosso não era aquele povo que era cristão só dentro da igreja. Como eu sempre falo, é fácil ser cristão aqui dentro? Sim ou não? É muito fácil. Isso é muito fácil. É fácil eu confessar Cristo dentro da igreja? É muito fácil. Isso é um lugar propício para isso. A igreja de Cristo está lá. E a Bíblia diz que o impuro não pode se assentar à Assembleia do Justo. A igreja de Cristo foi estabilizada para os seus eleitos, para o seu povo.
a igreja santa, a igreja pura, a igreja sem mácula, sem ruga, sem desvio, sem rachadura, está lá. Os santos de Deus estão congregando juntamente com o seu pastor, para que Cristo seja glorificado no meio da igreja. Era isso que Colosso estava sendo, era isso que a igreja de Colossenses estava sendo. Para você ver que quando Paulo ele escreve aos Colossenses, Paulo escrevia assim: olha, nossas orações, eu oro por vocês, e o testemunho de vocês é falado em toda a Ásia Menor. Todo o povo se engrandece quando falamos da igreja de Colossenses, porque vocês são fiel a Cristo. Vocês são fiel à palavra. Não há desvios da parte de vocês. A igreja de Colosso era um exemplo de igreja cristã. Exemplo. Só que chegou um determinado momento que alguns falsos mestres, falsos profetas, começaram a entrar dentro da igreja e introduzir uma falsa pregação de um evangelho judeu. Você pode ler que vai falar justo isso. Você vai ler a carta dos Colossenses desde o primeiro capítulo até o último. E você vai ver que a igreja estava estabilizada. Mas quando a igreja começa a crescer, começa a entrar uns certos mestres da lei que começaram a introduzir os costumes judaicos, aquilo que a igreja contemporânea faz hoje. Muitos aqui eram da igreja contemporânea, não quero falar mal, mas vocês que já são eruditos a respeito da palavra, quando uma igreja coloca no altar, vamos lá, como a gente sempre fala, a Arca da Aliança é um evangelho para os cristãos hoje? Hein, gente? Por quê? Porque Jeremias 3,16 mesmo fala que a arca foi tirada do meio do povo de Deus, e não se lembrarão mais dela. Pronto, acabou. Aquele tempo, a Arca da Aliança representava o Espírito Santo. Pega um pastor contemporâneo, um pastor de uma igreja tradicional, que tem costume de trazer as manchas ou as marcas do judaísmo para dentro da igreja, e ele ainda aplica o culto à Arca da Aliança. Pergunta para ele assim: pastor, todo mundo é digno de tocar na arca? Porque no passado não eram. Eu não é. Para você ver que existiam as pessoas preparadas para carregar o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que um certo homem, a arca foi dar aquela resvalada, quase caiu, um certo homem foi tocar na arca, o que aconteceu com ele? Ele foi cheio do Espírito Santo? Ele morreu. Ele só quis ajudar. Ele só quis poder ajudar a segurar a arca, mas quando ele toca na arca, ele não estava preparado, ele morreu. Nem todos naquela época estavam preparados para segurar a arca. Diz algumas linhas teológicas, isso não está escrito na Bíblia, mas algumas linhas teológicas diz que quando um sumo sacerdote subiu ao altar para sacrificar, eles amarravam uma corda na sua cintura, e lá esse sumo sacerdote subia, e ali ele oferecia o sacrifício a Deus. E se ele oferecesse esse sacrifício e ele tivesse em pecado, o fogo dos céus caía ali e matava o sumo sacerdote. Foi a mesma coisa que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Quando Nadab e Abiú ofereceram ao altar um fogo estranho, um fogo que não era praticamente separado pelo próprio Deus, porque a palavra de Deus já fala qual é o fogo que tem que ser colocado no altar, a maneira que tem que oferecer através do incensário. Eles faziam tudo de errado. A Bíblia diz que o fogo de Deus, a ira de Deus consumiu, matou, fulminou Nadab e Abiú. Aí a Bíblia continua dizendo que Arão, ele se comove naquele momento, porque os seus 2 filhos morreram. E Moisés falou assim: Arão, não chore, porque se você chorar, Arão, você vai estar chamando Deus de injusto. Se você chorar, Arão, isso pode acontecer com você também. Você está falando que Deus não é justo por ter feito isso. O culto já foi estabilizado. A palavra de Deus já diz da maneira que um culto tem que ser realizado. Os puritanos tinham o princípio regulador do culto. O que a palavra manda fazer, a gente faz. O que a palavra não manda a gente fazer, a gente não faz. A gente não queria mentira, não queria historinha. Por isso que a nossa igreja é perseguida. Por isso que você não entra aqui, você não vê nada de bom para te oferecer, a não ser aquilo que já é próprio bom, que é o próprio Cristo. Nós só temos Cristo para te oferecer. E foi um dos pontos da reforma protestante, que foi praticamente falada por Martinho Lutero: solus Christi, somente Cristo, sola Escritura, somente as Escrituras,
sola fide, somente a fé, só lhe deu glória, somente a Deus a glória, nada para o homem, tudo para Ele. A Bíblia diz, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas eternamente. Amém. Para Ele. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, porém fazem tudo para a glória de Deus, tudo é para a glória dEle. Você entrou no culto hoje aqui, tem pessoas pela primeira vez, tem pessoas pela segunda, pela terceira dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é um culto espiritual? O que é um culto cristocêntrico? O que significa a palavra culto? A palavra culto significa adorar a um ser divino. Você está no culto hoje para adorar um ser divino. Você não está aqui para adorar a si próprio. Você não está aqui para ser um pé de chão a Deus. Oh Deus, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. Eu quero que o Senhor estabeleça o meu casamento. Não. Um culto está formado para a adoração de um ser divino. A Bíblia fala assim, o primeiro lugar que deve buscar é o reino dos céus, e depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino dos céus é a sua justiça. Depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas o que vai ser acrescentado? A Bíblia fala, tem falta de roupa? Vai ser acrescentado o necessário. Amém? Tem falta de pão? Vai ser acrescentado o alimento. A Bíblia acabou de falar que nós temos que buscar o que é do alto. Nós temos que pensar naquilo que é do alto e não o que é de baixo. Nós temos que pensar naquilo que é do alto, aonde Cristo vive, aonde Ele está sentado à direita do Deus Pai. Então a igreja de Colosso estava estabilizada nessa pedra de esquina, nessa pedra fundamental. A igreja de Colosso era um exemplo. Aí começa então pastores, vamos puxar para o dia de hoje, pastores contemporâneos que começaram a estabilizar um falso evangelho, trazer a sombra daquilo que era a realidade, o judaísmo. E a igreja de Colosso começou o quê? Cambalear na fé. Uns acreditavam, outros ficou na doutrina de Epáfras e Paulo, e algumas pessoas se desviaram. E Epáfras, ele foi correndo para Paulo, logo de imediato, na mesma hora foi visitar Paulo. E aonde estava Paulo? Preso. Numa cadeia, numa prisão. E quando Epáfras vai lá visitar Paulo, Epáfras fala assim, olha Paulo, a igreja de Colosso está passando por um momento muito difícil. Se introduziram alguns falsos pastores, alguns falsos mestres lá. E aonde foi a necessidade de Paulo ter escrito essa carta, que foi escrita praticamente em 53 e 55 depois de Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, você vai começar a ler desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Paulo não fala para o pessoal, olha, vocês têm que buscar aquilo que é do proveito de vocês. Vocês têm que começar a buscar as coisas que é de baixo. Vocês têm que começar a olhar para os céus e começar a cobrar de Deus, como está escrito lá em Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. Não. Se 2 Coríntios 3,14 diz que o Velho Testamento por Cristo foi o quê? Foi o quê? E o que é abolido? Retirado, esquecido, não existe mais, foi abolido. O Velho Testamento por Cristo foi abolido. O que é o Velho Testamento? De Mateus até uma parte de Atos. Pastor, mas quando eu abro a minha Bíblia em Mateus, está lá Novo Testamento. Jesus, ele era judeu? Sim ou não? Os discípulos eram judeus? Quando Jesus, ou quando Pedro, ele olha para os céus e vê um lenço cheio de animais impuros, ou frutos impuros, e está descendo sobre ele, e Deus fala, Pedro come. O que Pedro falou? Não, Senhor, desde a minha mocidade, nunca entrou nada impuro na minha boca. Por quê? Porque os judeus faziam isso. Jesus foi circuncidado? Então Jesus era judeu. Então a velha aliança ainda estava ali no tempo de Jesus. Quando que começa o Novo Testamento, pastor? O Novo Testamento começa quando Cristo naquela cruz, ele grita, está... E o véu do templo se rasga de alto a baixo. Se rasgou. Ali há uma separação. Antes, somente os sacerdotes podiam entrar no templo para oferecer sacrifício. E o sangue de Cristo
foi o real sacrifício pelos nossos pecados. Depois da crucificação de Cristo, nós temos liberdade para se colocar diante de Deus Pai para adorá-lo em toda a sua formosura. Amém, pessoal? Por que Paulo, você pode ver, por que Paulo muitas das vezes, porque Paulo ele era um erudito, Paulo ele era um instruído acerca da lei, ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel ele era professor de professor. Você pode ver que ele fala hebreu de hebreu, segundo a linhagem fui fariseu. Ele era fariseu, ele era um erudito, conhecia toda a lei, toda a Torá. Para você ver que quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia fala que Paulo olhava aquilo e se consentia, e se alegrava com aquilo. Paulo se alegrava com a morte de um cristão, mas em caminho de Damasco, Jesus cega ele, e ali Jesus chama Ananias e fala, Ananias, vai até a rua chamada direita, porque lá tem um certo homem chamado Saulo, um vaso escolhido por mim. E cura ele. Ananias se assustou, peraí Senhor, é esse Saulo, aquele que persegue os seus santos? Vai porque esse é um vaso escolhido. Amém? A doutrina da igreja cristã começa na doutrina após Paulo. O que nós acatamos hoje é tudo após Paulo. Vamos lá, vocês comem carne de porco? Sim ou não? A Bíblia condena, Levítico condena. Pastor, mas o Velho Testamento foi abolido? Foi. Pergunta para um pastor contemporâneo, fala assim, pastor, eu sou obrigado a dizimar? Ele vai dizer o quê? Sim. Não, você é obrigado, está escrito na Bíblia. Pastor, mas está escrito também em Levítico que eu não posso comer carne de porco. Ah, meu irmão, mas isso é coisa do velho? Mas o dízimo não é também? Eu digo uma coisa, por favor, vai ler a Bíblia, mas eu digo uma coisa para vocês. Não leve a mal o que eu vou falar agora, não leve. Igreja que obriga pastores a cobrar o dízimo é porque pastores não trabalham e dependem do salário da igreja. Eu sei porque eu vim dessas igrejas. Eu sei porque eu fui praticamente 8 anos de uma igreja contemporânea. Eu sei porque eu via isso. Pastores não trabalhavam. Pastores recebiam um salário de 8 mil. E eu, a minha esposa é testemunha, Deus é testemunha, quantas vezes eles me colocavam dentro do escritório, me pressionando para me receber salário. Eu falei, não, de graças eu recebi, de graças eu vou dar. Amém? Assim como eu recebi de graça o Evangelho de Cristo, é da mesma maneira que eu vou oferecer. Ou seja, o Evangelho está sendo pregado de graça hoje. Amém, pessoal? E esse Evangelho de graça, você vai passar para outras pessoas de graça. Esse Evangelho que você está conhecendo hoje, é o mesmo Evangelho do apóstolo Paulo. Se você olhar a igreja de Colosso, você vai começar a ver que cerca de 5 anos a 7 anos depois, Epáfras, o fundador da igreja, ele foi se reunir com Paulo, como eu acabei de falar. Paulo escreve essa carta, Paulo entrega a carta a Epáfras, Epáfras lê essa carta diante de todos os colossenses. E se você começar lá no começo de Colossenses, você vai ver que no capítulo 1 de Colossenses, Paulo, ele enfatiza predominantemente a suficiência de Cristo para a salvação. Somente Cristo. Nós sabemos que quando Paulo pregava, ele também falava aos colossos, vocês não vão ser salvos pelas obras de vocês. A suficiência, a supremacia de Cristo a respeito da salvação. Esse tema, ele transparece em muitos pontos da sua oração, da oração de Paulo. E não somente na oração de Paulo, mas nas ações de graças iniciais do povo. Se você vê quando Paulo orava para que o povo permanecesse firme, para que o povo permanecesse na doutrina, na pedra de esquina, na pedra angular, para que o povo permanecesse em Cristo. E também se tornou um assunto de rica meditação de Paulo referente à comunhão com Cristo. Paulo cobrava os colossenses para que eles permanecessem arduamente na doutrina de Cristo, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes do seu prazer na lei de Deus, e nela bendita de dia e de noite. Se Paulo era um erudito acerca da lei, ele tinha os salmos em sua mão, ele tinha os cânticos em sua mão, e ele oferecia isso aos colossenses. A igreja estava estabilizada numa sã doutrina, numa doutrina saudável, numa doutrina cristocêntrica. Cristo era o centro da pregação de Paulo. E a igreja se baseando nisso, Paulo orava nas suas orações de graça. Tudo isso se referia à comunhão com Cristo.
Paulo também, no começo da carta, ele enfatiza a supremacia de Cristo, o seu poder supremo na criação, na previdência e na redenção, da salvação dos seus escolhidos. O que é redenção? Se você pesquisar o que significa a palavra redenção, está escrito lá: salvação por intermédio de Jesus Cristo, somente por Ele. Somente por Cristo Jesus. Isso é o capítulo 1. No capítulo 2 em diante, nós podemos encontrar um dos pontos mais importantes da carta que Paulo diz. Um dos mais importantes de Colossenses. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que ele fala assim: ó, como recebesses com Cristo, ou como você recebeu Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, neles edificados e confirmados na fé, tais como fosses instruídos, crescendo em ações de graça. Como recebesses Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Vocês têm que andar em Cristo. Radicados. O que é radicado? Se eu falar para você que você tem que ser radical, é ou não é? É como se você tivesse que ser violento. Aí nós podemos aplicar a passagem que diz que o reino dos céus é tomado como? Por esforços. Radicalmente. Com violência. A Bíblia fala isso. Ou seja, para que eu possa entrar no reino dos céus, não por minhas obras, mas por intermédio daquele que me salvou. E Tiago mesmo fala: assim como um corpo sem espírito ele é morto, assim a fé sem obras também é morta. Mostre a sua fé sem as suas obras, que eu mostraria minhas obras através da minha fé. Ou seja, um cristão nato, um cristão genuíno, um cristão verídico, é aquele que toma o reino dos céus por esforços. Aquele que anda em Cristo radicalmente. Aquele que não somente está em Cristo radicados, mas também edificados e confirmados na fé. Ele continua dizendo no capítulo 2, 6 ao 15, é somente Cristo quem pode libertar o pecador da culpa do pecado, do domínio do pecado, somente Ele. Isso nós chamamos de justificação. O que é justificação? Cristo nos livrou do poder do pecado. O poder do pecado. Nós tínhamos a mancha do pecado, que outrora dominava sobre nós, predominava. E sobre essa mancha do pecado, o homem era condenado ao Hades, ao Guiena, ao Sheol, ao inferno, ao Tártaro. O homem era condenado. Mas como eu sempre falo, graças a Deus por Jesus Cristo, que no meio do caminho do Gólgota colocou uma cruz, e aquela cruz foi a passagem da nossa morte para a nossa vida. Você pode ver que Paulo mesmo fala: porque morrestes, vocês morreram. Aí que chega a questão da coisa, aí que chega o assunto da quinta-feira, aí que chega o evangelho que rasga, o evangelho que constrange, aí que chega o versículo chave, que a pessoa, quando ela olha aquela passagem, ela não quer colocar em prática, ela não quer morrer. Deixa eu falar uma coisa para vocês, por favor, reflita no que eu vou falar para vocês, o que eu falei na quinta-feira. Primeiro escuta, depois você analisa se está certo ou errado. Quem estava quinta passada sabe do que eu vou falar. Cristo, Ele quer matar você. Cristo quer acabar com a sua vida. Porque Cristo, Ele quer que eu, através da minha vida... Não, Cristo quer acabar com a sua vida. Ele quer matar você. Cristo quer acabar com você. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que, Paulo mesmo fala, o morrer para mim é lucro, e o viver é Cristo. Por que Cristo quer acabar com a sua vida? Porque Ele não quer que você viva mais a sua vida, mas Ele quer que você viva a vida dEle. Ele quer que você viva segundo a sua vontade. Todos oram ao Pai Nosso, mas quando chega na parte de fazer a sua vontade, ninguém faz. Ninguém quer fazer, meu Deus. Ou seja, vocês morreram. Se é que vocês morreram, se é que de fato a morte chegou até vocês, porque a palavra de Deus fala, para que outros possam viver, é necessário que eu tenha que morrer. Eu preciso morrer para minhas vontades, para os meus desejos. Se vocês de fato foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas do alto,
cobiçai ardentemente. Ardentemente. Se você vê como uma criança dada ao leite, como uma criança anseia pelo leite, pelo seio da mãe, pega uma criança, deixa ela sem mamar muito tempo e coloca ela no peito. Ela não vai esfregar a cara dela tentando procurar o peito, sim ou não? Desesperada. Quem é mãe sabe disso. Nós temos que buscar ardentemente o reino dos céus, as coisas que é do alto. Por isso que o evangelho de hoje em dia, os pastores contemporâneos, criam reuniões voltadas para a prosperidade, segunda-feira da prosperidade, segunda-feira das riquezas de Deus. Isso é mentira. Isso é um evangelho demoníaco, isso é um evangelho diabólico, não é um evangelho de Cristo. Sabe por que não é o evangelho de Cristo? Porque a Bíblia fala assim em Timóteo. Paulo fala para Timóteo assim: aqueles que querem ser ricos caem em várias tentações e muitas ruínas. Várias tentações e muitas ruínas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo fala para Timóteo: e tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge da reunião de prosperidade. Foge da reunião de cura, de milagres. Foge disso. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe na palavra. Foge dessas coisas. Milita a fé, milita o amor, milita a graça de Cristo. Buscai as coisas que é do alto, não as coisas que é de baixo. A igreja contemporânea, para você ver que eles são tão fechados de mente, tão fechados de cabeça, que na igreja não pode ficar doente. Se você está doente, você tem demônio. Eles não falam isso? Então, o que dizer da passagem que Paulo falava para Timóteo? Timóteo, não se esquece de todos os dias tomar um pouquinho do vinho por causa da enfermidade do teu estômago. Não se esquece. Espera aí, mas Paulo curava enfermo, por que Paulo não curou Timóteo? Timóteo tinha uma úlcera no estômago, ou não é? A Bíblia fala que Paulo, quando foi fazer uma viagem missionária, ele deixou um condiscípulo dele, porque o condiscípulo dele estava doente. Mas por que Paulo não curou? Por que Paulo não curou? Reunião de cura, milagres, heresia, mentira. Reunião de prosperidade, mentira. Foge dessas coisas. Eu provo para você na Bíblia. O problema é que as pessoas fazem o que está escrito em Filipenses 2:21. O povo busca aquilo que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. Essas são as pessoas de hoje em dia, querem buscar as coisas do seu proveito. Aí vão criar os folhetos evangelísticos. Olha o folheto evangelístico, meu Deus. É tudo voltado para o homem. Você que está doente, você que está com o seu casamento destruído, você que padece nisso, naquilo outro, tá? Não. Você não encontra um folheto de evangelização que diz: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Você não vê. Olha como o evangelho de hoje em dia é ralo. Olha como o evangelho de hoje é púdrido. Era mais ou menos esse evangelho que estava chegando à igreja de Colossenses. Era mais ou menos esse evangelho que estava chegando à igreja de Colosso. E o povo foi obrigado a fugir para Epáfras, o que era cristão de verdade. E Epáfras vai para Paulo. E aí Paulo escreve a carta. E aí a igreja começa a ter vida novamente. Amém? Pensai nas coisas do alto. Cobiçai ardentemente as coisas do alto, aonde Cristo vive e está sentado à direita do Deus Pai. Agora chega a parte necessária. Por que morrestes? Por que morrestes? Cristo quer matar você. Cristo quer acabar com a sua vida, para que você possa chegar ao ponto de ser como Paulo disse aos Gálatas. Se você ler em Gálatas 2,19, Paulo fala assim: porque eu, mediante a lei, a própria lei, morri para a lei. Eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Versículo 20: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se realmente você quer viver a sua vida, não é Cristo que vive dentro de você, meu camarada. Paulo falava assim: não sou eu mais que vivo, não. Não é mais as minhas vontades, não é mais a minha vida. Não sou mais eu, mas é Cristo. Não é mais os meus interesses, é Cristo. Para você ver que quando você se achega a Cristo, a palavra diz: se você quer seguir a Ele, você tem que tomar o quê? Uma cruz. Negar a si mesmo e seguir a Ele. Ele não fala:
aquele que quer vir após mim, segue-me do jeito que estás. Não. Aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A cruz representa o quê? Morte. Sim ou não? A cruz representa a morte. Aí você vê que Cristo quer matar você, está te oferecendo uma cruz. Morra para suas vontades e viva as vontades de Cristo. Eu falei algumas reuniões, várias reuniões, já deve ser a 5ª reunião que eu vou falar isso. Eu sempre falo isso. Chega no seu quarto, meu amigo, apaga a sua luz, tranca a sua porta e morre lá. Morre lá dentro, sem ninguém ver. Pastor, peraí, fecha a porta, esqueça tudo, se desliga do mundo, desliga o seu celular, desliga a sua televisão, esposa foi trabalhar, filho saiu, foi brincar, é o seu momento. Tranca a porta, apaga as luzes, dobra o joelho e morre lá. Morre para as suas vontades. É o momento de você falar para Cristo: Senhor, que não seja mais eu que vivo, mas que o Senhor vive dentro de mim. É o seu momento de morrer. Morrer para as suas vontades, meu amigo. Faça isso. No mundo tereis aflições. Nós vamos passar por determinadas situações que nós vamos pensar em desistir. A palavra mesmo fala que muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Ou seja, nós vamos passar por situações que nós vamos enfrentar, que nós vamos olhar e falar: Deus não é conosco, Deus não é comigo. Mas eu falei nessa quinta-feira, quando Deus liberta Daniel, foi da cova dos leões ou na cova dos leões? Foi lá dentro, não é? Foi dentro do problema. Quando Deus liberta Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi da fornalha ou foi na fornalha? Foi lá dentro. Eles passaram por esses momentos para olhar somente para Cristo e não olhar para a circunstância. Você pode ver que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá dentro, a Bíblia diz que apareceu mais um. Ou não é? Cristo estava com eles. Cristo estava com eles, meu Deus. Olha a importância de você morrer para você mesmo. Por que Daniel foi jogado lá? Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego foi jogado na fornalha? Porque eles não se dobraram ante o bezerro de ouro que o rei tinha colocado para adoração. Amém? É por isso que eu digo: somos Cristo, somente Cristo. Adorar somente a Ele. Amém? Somente a Ele eternamente. Como diz Apocalipse: temei a Deus e dá-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo e adorai. Adorai sim, aquele que criou a terra, o céu e o mar e as fontes das águas. Nós devemos temer a Ele, não somente temer, mas adorar a Ele eternamente. Amém? Cristo morreu a sua morte, para que você possa viver a vida dele. Cristo morreu a sua morte, você já estava morto. A sua morte estava naquela cruz juntamente com Ele. Porque Paulo fala aos Colossenses: se realmente vocês foram ressuscitados com Ele, buscai as coisas que são do alto. Amém? 2 Coríntios 4:10. Todos acharam? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, ou seja, a vida de Cristo, se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de quem? De Cristo Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Entenderam a situação? Cristo não quer matar você? Ei, gente, Cristo quer matar você. A palavra mesmo está aqui declaradamente, porque nós vivemos, somos entregues à morte todo dia por causa de Jesus. Se nós estamos em direção a Cristo, nós somos entregues à morte, porque olhando para Cristo, nós vamos ver a imagem de uma cruz. John Stott, quando ele escreve o livro A Cruz de Cristo, e eu aconselho todo mundo a comprar esse livro, que é um livro que me estremeceu quando eu comecei a ler. Me quebrou de alto a baixo. John Stott começa falando assim, eu falei isso aqui uma vez, que quando Cristo nasce naquela manjedoura, está de um lado José, está do outro lado Maria, está lá os reis magos, está lá as novilhas, está lá Jesus, naquele berço de palha. E quando Jesus levanta a mão para abraçar a mãe, ou para chamar a atenção da mãe, a candeeira que alumiava Jesus de frente, formou a imagem de uma cruz atrás dele. É como se eu abrisse os meus braços e atrás de mim a minha sombra formasse uma cruz.
Desde o nascimento de Jesus, a cruz já estava proposto para ele. A palavra de Deus diz que o sangue de Cristo foi reconhecido antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, Cristo já morreu pelos eleitos. A sombra se tornou realidade no Monte Gólgota. Aquilo que Cristo era antes da fundação do mundo foi concretizado no Monte Caveira. Ali nós criamos vida. Ali o homem que estava morto ressuscitou. O homem que estava caído se levantou. O homem que não tinha mais força recebeu vigor. A mulher, talvez com fluxo de sangue, que ousou tocar nas vestes de Cristo, ela tocou e Jesus falou: peraí pessoal, alguém me tocou. E os discípulos falaram assim: Senhor, todo mundo te toca, não vê a multidão, era muita gente. Jesus falou assim: não, alguém me tocou ao ponto de sair virtude, sair poder. Entenda uma coisa, multidão não significa evangelho de Cristo. Aqueles que chamam a atenção de Deus, mas sem Cristo se manifesta na vida dessas pessoas. Amém? Aquela mulher com fluxo de sangue ousou tocar nas vestes de Cristo, e Cristo se manifestou na vida dela. Cristo se manifestou. Paulo, dessa passagem de Coríntios, capítulo 4, versículo 10, ele usa as principais experiências de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, como um padrão de conduta aos cristãos. A morte, morre por seus pecados, para que você possa viver a vida de Cristo. Ele diz: porque nós que vivemos somos entregues à morte todos os dias por causa de Cristo. Porque também a vida de Jesus foi manifesta na nossa carne mortal. Na nossa carne mortal. Que maravilha isso. Eu amo isso. Para a gente encerrar, pessoal, você só vai pular uma folha. Coríntios 5, 14. Só uma folha. O relógio é o nosso inimigo, tá bem? Mas podemos ficar aqui até meia-noite hoje? Vamos ficar então. Vocês que pediram, hein, gente? Você só pula uma folha. 2 Coríntios 5, 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreu. Ou seja, se Cristo morreu por mim, eu tenho que fazer o quê? Morrer por ele. É ou não é? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Ou seja, ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais as suas vontades, não vivam mais os seus costumes, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O amor de Cristo nos constrange. A palavra nos constrange. A palavra nos machuca. A palavra dói. A palavra fere. Porque fazendo assim, julgando nós mesmos, que se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Se Cristo morreu por você, pastor, Cristo morreu por mim, eu só vou saber se Cristo morreu por você, se você também morrer. Se você também morreu com Ele, morreu naquela cruz com Ele, foi ressuscitado com Ele. Eu não estou falando da morte física, eu não estou falando para você chegar em casa, colocar uma arma na cabeça, tomar veneno, não, eu estou falando da morte espiritual, matar a sua vontade, matar o seu maligno coração. Por isso que a Bíblia fala, se não me engano, em Ezequiel: Senhor, tira o coração de pedra e dá-me um coração de carne. A Bíblia diz que Davi morreu segundo o coração de Deus. Ou seja, para que a vida de Cristo seja manifesta na nossa vida, é necessário que todos os dias nós sejamos entregues à morte, para que a vida de Cristo, sim, se manifeste no nosso corpo mortal. Amém? Para a gente encerrar agora, João capítulo 12, versículo 20. Você volta uns 3 livros. Tem Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João. 12, 20. A gente já vai encerrar. É a última passagem.
João 12, 20. Olha só. Diz assim, ora, João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogavam: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe, pois, foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a quem? A Jesus. Respondeu-lhe Jesus, olha só, respondeu-lhe Jesus: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não fizer o quê? Não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perderá, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Olha para cá um minutinho. Jesus ensinava, no meio de uma multidão, muita gente. Era um dia de festa, era um prosélito em Jerusalém. Vamos dizer que praticamente era uma festa semelhante à festa de Atos capítulo 2. Aquela festa de 40 dias depois da Páscoa. Estava todo mundo reunido. E naquele lugar estavam os gregos, estavam os partos, os elamitas, os sírios, estavam todos reunidos. E alguns gregos também estavam na festa. E eles ouviram falar de Jesus. E quando eles ouviram falar de Jesus, das maravilhas de Jesus, que Jesus curava, levantava o morto, que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, que Jesus deu vista ao cego, que Jesus curou o coxo, fez andar o coxo, esses gregos queriam conhecer Jesus. Olha que coisa interessante. E esses gregos vão até onde estava quem? Jesus. E eles chegam para Filipe: Senhor, eu quero ver Jesus. Olha só, Senhor, eu quero ver Jesus. Lá Filipe fala para André: André, tem uns gregos aí fora que querem ver Jesus. Vamos lá falar com Jesus. A Bíblia diz que André e Filipe, chegando na roda de ensinamento de Jesus, falou: Senhor, tem uns gregos aí que querem te ver. Aí vamos lá, aí Jesus falou assim: pede para eles entrar, senta aí, vamos ouvir o evangelho também, chama todo mundo, a igreja é para todo mundo, está aberta para todo mundo. Foi isso que ele falou? Ei, gente, imagina a resposta que Jesus deu para Filipe e André. Só falou assim: ó, tem uns gregos aí que querem falar com o Senhor. Ele não perguntou quem era, não mandou entrar, só falou que estava chegando a hora do Filho ser glorificado. E falou assim, que se uma semente de trigo caindo na terra não morrer, ficará por ela sozinha. Mas se morrer, dará muito fruto. Aí eu imaginei, meu Deus, imagina Filipe e André voltando para os gregos. O que a gente vai falar, meu Deus? Aí cutucando André e Filipe: olha, vamos falar o que Jesus falou. Chegou para os gregos: ó, Jesus falou que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficar por ele só, não vai dar fruto, tem que morrer. E aí, pessoal? Muitos querem ver Jesus, mas poucos estão dispostos a sacrificar. Muitos querem ver Jesus. Quem que não quer ver Jesus? Quem aqui que não quer ser íntimo de Jesus? Mas poucos estão, praticamente, poucos, estão dispostos a abrir a tranca do seu quarto e morrer lá dentro. Poucos. Todos aqui querem ver Jesus, sim ou não? Querem ver Jesus? Todos querem ver Jesus. Mas eu digo para vocês que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, o que é morrer? Para suas vontades, para os seus desejos. Pastor, quando eu era do mundo, eu fumava, eu bebia, eu ia para o bailão, eu fazia tudo de errado. Depois que eu tive um encontro real e verdadeiro com Cristo, eu morri. Hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não é uma boa parte.
Pastor, estou 10 anos na igreja, mas ainda eu tenho umas coisinhas do mundo que eu não consigo largar. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Tudo se fez novo, tudo. Ele é um cristão que resplandece a Cristo aonde ele vai. Amém? Ele é um cristão que resplandece a Cristo. Ou seja, quando você morre para suas vontades, Cristo, ele começa a habitar sobre vocês. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Grave no seu coração com ponteira de diamante. Grave mesmo. Mas quando você chegar em casa, faça o que eu falei. Morra no seu quarto. Amém? Dobre o joelho, chore. Fale com Deus. Chama a atenção do seu Deus. Diga para Ele: Senhor, eu não quero viver mais a minha vida. Eu quero viver a tua vida. A partir do momento que você está disposto a falar isso, meu amigo, não importa o que você vai passar, tudo será permissão de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Ele bem forte, que Ele merece.